Olá, pessoal. Então vamos lá, figuras semelhantes. Então, duas ou mais figuras geométricas planas são semelhantes quando seus ângulos são correspondentes. O que quer dizer? Que os ângulos são iguais, tudo bem? Se eu tenho um ângulo de 72 graus, no outro figura o ângulo também tem que ser de 72 graus, ok? E seus lados correspondentes são proporcionais. Então, quando eu analiso o mesmo lado, ele tem que ter o mesmo valor. Ele tem que ser não igual. Ele tem que ter uma proporção nos valores do seu lado. Vocês vão entender, vão entender. Bom, então eu tenho um triângulo aqui. Ó. Esse triângulo ele tem um ângulo de 90 graus aqui, não é? Aqui 90 graus, aqui 90 graus. Então, posso dizer que esses ângulos são semelhantes. Tudo bem? Correspondentes, são semelhantes. Então tá, esse triângulo é formado por lados A, B e C, tudo bem? Lados A, B e C. Aí eu vou para o outro triângulo, vamos lá, o lado A está na mesma posição, ó, está na mesma posição, tudo bem? Está na mesma posição o A, o B também é hipotenusa aqui, e temos o outro cateto aqui, ó, tudo bem? Então, eles estão na mesma posição. Então, o ângulo são semelhantes aqui, tudo bem? E temos aqui os seus lados correspondentes, proporcionais. Então, N valores, aumentou N valores. Por exemplo, ele multiplicou por 2. Vamos supor que o lado A fosse 3, multiplicou por 2, tudo bem? E a gente olha, observa a mesma coisa aqui nesse outro triângulo, a mesma posição do ângulo A, B e C. E temos o ângulo de 90 graus. Então, eu posso dizer que essas três figuras são semelhantes, porque ele foi multiplicado pelo mesmo valor. Que valor é esse, professor? Aqui é o M, tudo bem? Aqui é o M e aqui foi N. Os três lados do triângulo foram multiplicados por M, tudo bem? A gente vai entender melhor. Então, quando eu tenho um quadrado aqui também, ó, vamos apagar aqui, eu tenho um quadrado. Tem um quadrado? Não, é um retângulo aqui, né? Eu tenho um retângulo, tudo bem? Tem um retângulo. Se é um retângulo, todos os ângulos são semelhantes. São de 90 graus, tudo bem? São de 90 graus. Agora, e as proporções dos seus lados? Tudo bem? Eu tenho aqui, ó, base vezes altura, tudo bem? Aqui tem o B, tá? Vamos chamar de base aqui, ó, B e A. Então, B e A foram multiplicados por P, pelo mesmo valor, P. Ok? E aqui foram multiplicados por T, pelo mesmo valor. Então, são semelhantes. Ok? Vamos um exemplo prático aqui. Vamos olhar aqui esses dois triângulos. Bom, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, todo mundo sabe disso, ok? Temos aqui 48, 48 e 42 e 42. Beleza? Então, tá. Sempre que eu olho um triângulo, o ângulo que está reto está de frente para o ângulo de 90 graus é a hipotenusa, tudo bem? Quem está de frente com 90 graus é a hipotenusa. Então, vamos olhar. 42 e 48. 42 e 48. Bom, beleza. Em relação, se dependesse dos ângulos, são figuras semelhantes. Mas vamos ver agora em relação à medida dos seus lados. Bom, aqui é 9 e aqui é 8. Aqui é 7 e aqui é 6. Tá? A gente vai calcular o quociente, a razão entre esses números. Então, a gente faz a divisão. Pega o lado que tem 9 e divide pelo 7. Chegamos a um valor de 1,29. Vamos pegar o 8 e dividir pelo 6. Chegamos a 1,33. Então, quer dizer que é diferente esses valores aqui, são diferentes. Então, os triângulos não são semelhantes, esses dois triângulos, tá? Não são semelhantes. Ah, mas os ângulos são? São, mas lembra que tem que ter, os seus lados também tem que ser congruentes, tem que ser uma proporção entre eles para ser semelhantes? Então, não são. Vamos a um exercício, tá? Na página 90, exercício 1. Temos aqui dois trapézios, tá? Trapézio. Puta, professor, não sei o que é trapézio. É um triângulo sem ponta.
Então tá, tenho dois trapézios aqui. Vamos observar primeiro os ângulos. Vamos lá, vamos lá. Esse ângulo com esse, mesmo valor. Este com esse, mesmo valor. Esse com esse, mesmo valor. Este com este, mesmo valor. Os ângulos são iguais? Sim, tá? Ângulos correspondentes são iguais, correspondem, têm o mesmo valor. Beleza. Esse é o primeiro critério, tá ok. Agora a gente vai olhar, analisar as medidas dos lados, tá? Aqui é 6 e aqui é 2,8. Aqui é 9, aqui é 5. 10 e 14, 2,8 e 6. Que conta que a gente vai fazer? Vai dividir. Vai pegar o 9 e vai dividir por... Opa, vamos lá. O 9 e dividir por 5. Olha lá, o 9 dividido por 5. O 14 dividido por 10 e o 6 dividido por 2,8. Vamos ver? Então, ó, 9 dividido por 5, 1,8. 6 dividido por 2,8, 2,1. 14 dividido por 10, 1,4. Então, os lados não são correspondentes, tá ok? Então, logo, as razões são diferentes. Quem são as razões? O resultado da divisão. Sendo valor diferente, então não são correspondentes. Beleza? Então, os lados não são proporcionais. Então, figuras não semelhantes. Vamos para a letra B, da página 91, ainda da atividade 1. Bom, eu tenho dois quadrados aqui, tá? Dois quadrados. Então, se é um quadrado ou um retângulo, lembra que eu falei? Então, se é quadrado, ângulo de 90 graus. Então, os ângulos... tá? São congruentes, são iguais. Beleza, agora a gente vai para a razão. Bom, a razão de semelhança dos lados correspondentes é proporcional. Por que é proporcional? Sempre no quadrado vai ser proporcional. Tá? Então, por quê? Aqui é 6 e aqui é 15. Tem outro número de valor de lado se é quadrado? Quadrado são os quatro lados são iguais. Então, sempre vai ter uma proporção. Tá? Se tivesse lados diferentes, seria um retângulo. Então, se tratando de quadrado, sempre vão ser semelhantes, tá? Sempre. Quadrado, olhou, pá, semelhante. Beleza? Então, vamos aqui para a página 91. Tá? A partir do significado da semelhança entre triângulos, verifique as semelhanças. Bom, o que dá para a gente observar já aqui? Tá? Em relação aos ângulos. Tá? Já matei, já... Professor, preciso calcular a razão, posso até fazer... Mas se eu observar aqui de cara, ó, 65, 45. Tem outro 65 aqui que não tem, tá? Então, os ângulos são diferentes. Então, ó, ângulos correspondentes, diferentes. Então, já não é figuras semelhantes, tá? Os lados aqui, por coincidência, são semelhantes, tá? São correspondentes, digo. Porque a razão deles deu igual, ó. Todos eles 3. Quer dizer o quê? Que 9 vezes 3 é igual a 27. 5 vezes 3 é igual a 15. 6 vezes 3 é igual a 18. Então, a razão entre eles, tá, é correspondente. Então, ó, razões iguais, logo os lados são proporcionais. Os lados são proporcionais, mas o que importa também é duas coisas têm que ser iguais. Então, logo as figuras não são semelhantes. Por quê? Porque os ângulos são diferentes, beleza? Então, aqui, ó, temos dois triângulos também. Vamos lá, um ângulo que a gente conhece aqui, 90 graus, tudo bem? E o outro ângulo é 52, 52. Professor, eu preciso saber esse ângulo aqui? Não, tá? Porque no triângulo, se você sabe o valor de dois ângulos, automaticamente o outro aqui, tá, vai ser o que falta para 180, beleza? Então, tá. Então, os ângulos são iguais, os ângulos correspondentes são iguais. Tem um ângulo de 90 aqui, ângulo de 90, ângulo de 52, ângulo de 52 aqui. Beleza? Então, tá. Vamos ver agora em relação às medidas dos seus lados. Tá. Então, aqui eu tenho 9, a hipotenusa, e aqui vale 27 a hipotenusa. Professor, como o senhor sabe que é a hipotenusa? Fica de frente com um ângulo reto. Beleza? Fica de frente com um ângulo reto. Então, vou pegar 27 e vou dividir por 9. 27 dividido por 9, 3. Vou pegar o 7 aqui e o 21. 21 dividido por 7. 21 dividido por 7, 3.
9 dividido por 3, 3. Então, os lados são correspondentes, porque a razão deu igual nos 3. Deu 3. 3 reais. Então, vamos lá. Logo, as figuras são semelhantes. Por quê? Tanto seus ângulos são correspondentes, são iguais, quanto a razão entre as medidas também deu igual nas 3 medidas, nos 3 lados. Ok? Atividade 3, página 92. Vamos lá. Então, os triângulos ABC e PQR. Então, temos esses dois triângulos. Uma informação importante, está dizendo que eles são semelhantes. São semelhantes. Utilizando o significado da propriedade da proporcionalidade, determine valores de x e de y. Tá? Bem simples. A informação no texto está dizendo que eles são proporcionais. Tá? Então, como que a gente vai determinar o valor de x e y? Bom, primeiro, vamos ver os lados correspondentes. Eu tenho aqui, ó, o 10 e o 20, tá? Então, eu tenho esses dois valores de lados correspondentes, tá? Se eu pegar essa figura aqui, dependendo da posição, se eu virar ela assim, vai corresponder. Esses dois lados vão corresponder, tá? O 10 e o 20. Então, eu calculo a razão entre eles. Vou pegar o maior, que é o 20, e o menor, que é o 10, e fazer a divisão. 10 dividido por 20, cortou os dois zeros, sobrou 2, beleza? Sobrou 2. Então, o 2 é a razão entre eles. Então, eu tenho essa informação aqui. Vamos lá, começar pelo x primeiro. Tá? Temos aqui o x aqui e o valor 8 aqui. Tudo bem? Então, eu tenho que fazer o quê? O correspondente. Tá? O valor correspondente. É bem simples. Tá? Então, o que eu posso estar fazendo aqui? Pegar e simplesmente multiplicar. Ó, o 2 vezes 8. Tá? Para mim calcular a razão, não seria esse valor aqui dividido por 8? Não é aqui que eu fiz? Peguei o maior e dividi pelo menor? Então, x dividido por 8 é igual a 2. 2 é a razão. Tudo bem? Aí o 8 está dividindo, passou multiplicando. Ficou 2 vezes 8, que deu 16. Então, o valor de x é igual a 16. Beleza? Porque ó, 2 vezes 8, 16. Agora ficou fácil para mim achar o 28, né? Então, vamos ver. Então, da mesma forma, tá? Só que, lembra que eu falei que era o número maior em cima? Então, aqui não foi o x, não era o número maior, da figura maior? Então, agora aqui é o contrário, tá? Ó, o número maior não é o 28 aqui, é o 28, então ele vai em cima. E o número menor é o y, ele vai embaixo. Tá? Igual a 2. 2, quem que é o 2? É a razão que a gente calculou aqui. Tudo bem? Então, ó, 28 dividido por 2. Tudo bem? 28 dividido por 2 é igual a 14. Tudo bem? Igual a 14. Professor, mas como fez a conta? E vamos pensar que aqui tem o número 1 debaixo do 2. Lembra lá da regrinha de 3? Ó? Tá? Fica 2 vezes y, 2y. 28 vezes 1, 28. Aí o 2y ficaria aqui, ó, 2 vezes y. Daí está multiplicando, passa dividindo. Então, 28 dividido por 2. Beleza? Igual a 14. Então, descobrimos o valor de... Chegamos aqui ao último exercício. Tá? Então, temos 3 quadrados aqui. O quadrado com 2 de lado, um quadrado com 3 de lado e um quadrado com 6 de lado. Vamos observar que temos uma diagonal traçada em cada triângulo, tá? O valor da diagonal, 2 vezes raiz de 2. Por que 2 vezes raiz de 2? Porque o valor do lado vale 2. Aqui é 3 vezes raiz de 2, porque o lado vale 3. E aqui é 6 vezes raiz de 2, porque o lado vale 6. Se eu tivesse um quarto quadrado aí com 7 de lado, seria 7 vezes raiz de 2. Só para ter uma noção aí. Então, vamos lá. Ele quer que eu calcule a razão, tá? Entre a diagonal 1 e o lado 1. O que eu vou pegar? Vou pegar a diagonal 1. Quanto vale? 2 raiz de 2. Corto os 2, sobra só a raiz de 2. Beleza? A razão agora do segundo. Então, diagonal 2, qual que é o valor? 3 raiz de 2. Qual que é o valor do lado? 3. Corto os 3. Ficou só apenas o raiz de 2.
Aqui a mesma coisa. Diagonal 6 raiz de 2. Aqui, lado 6. Cortou, ficou apenas o raiz de 2. Então, logo, a razão entre as medidas da diagonal e do lado de cada quadrado correspondente é igual. Bom, por isso é só. Até mais!